Bom, pessoal, então essa vai ser nossa aula sobre peixes. Para falar de peixes, eu vou dar uma contextualizada em termos filogenéticos. Então, aqui a gente está observando os três grandes grupos de seres vivos que existem, que são dois grupos procariontes e um grupo eucarionte. E os peixes, eles fazem parte dos eucariontes e estão dentro do grupo dos animais. Dentre os animais, tem uma parcela grande desses animais que são invertebrados, que vocês já estudaram parte deles nas aulas passadas, e o nosso foco aqui serão agora os cordados, sendo que a gente vai dar destaque na aula de hoje para os cordados considerados peixes. Percebam que peixe está entre aspas, e isso vai ser a nomenclatura que a gente vai usar para se referir a um grupo que não é monofilético. Então, o foco da nossa aula de hoje está aqui, ó. Esses grupinhos aqui que são considerados informalmente de peixes. Só que para falar de peixes, eu vou contextualizar um pouco os cordados, porque os peixes fazem parte dos cordados. Então, quais são as características básicas dos cordados? Todos os cordados apresentam notocorda, que é uma estrutura cartilaginosa de sustentação. A gente pode observar a notocorda nessa região aqui em cima do anfióxio. Na lampreia também é fácil de observar. Os cordados apresentam tubo nervoso dorsal, apresentam fendas branquiais na faringe, em pelo menos uma fase da vida aqui. De novo, usando o anfióxio de exemplo, a gente pode ver essas fendas branquiais. Percebam que existem as fendas e associadas às fendas existe uma estrutura esquelética de suporte, de sustentação. Essa informação vai ser importante mais para frente na nossa aula. E também uma cauda pós-anal. E reparem que tanto no anfióxio quanto na lampreia o posicionamento da seta está equivocado. Essa seta deveria ser aqui, porque aqui está o ânus, aqui está o ânus, então a seta da cauda pós-anal está mal representada. Bom, dentre os cordados, um dos grupos é o cefalocordata. Os cefalocordatas são os cordados que evoluem independentemente há mais tempo dos demais cordados. Eles surgem no Cambriano, aqui sempre vai ter no canto superior direito uma representação do tempo geológico, então pré-cambriano, cambriano, ordoviciano, siluriano, devoniano, carbonífero, permiano, triássico, jurássico, cretáceo, paleógeno, neógeno, o quaternário não está sendo representado aqui, e as idades associadas, ok? E daí é fácil de notar de quando a quando um grupo existe ou existiu. E os cefalocordados têm um registro fóssil escasso, ou seja, existe em função de um viés preservacional. O Picaia gracilens, é um fóssil bastante emblemático desses primeiros cordados, muito bem preservado. Vocês talvez já devem ter ouvido falar alguma vez da picaia. E aqui tem outros fósseis desses primeiros cordados, algumas formas como essas aqui encontradas na China, têm uma morfologia bastante particular, não vou nem ousar descrevê-las em palavras, vamos deixar simplesmente a imagem para vocês observarem. Outro grupo importante de cordados são os urocordata. Os urocordatas, esse daqui é o fóssil mais antigo que se tem conhecimento do grupo, e ele tem uma morfologia bastante semelhante a grupos atuais, como essa assídia representada aqui. Não vou entrar em detalhes na morfologia, na verdade só estou falando do urocordados, porque eu gosto muito dessa imagenzinha aqui. Basicamente o que a gente está vendo, então, essa parte de fundo aqui são esqueletos de briozoários, e essas marquinhas aqui, salientadas pelas setas azuis, são impressões de tunicados que viveram sobre esses esqueletos de briozoários. Então é uma evidência, é um icnofóssil, certo? Uma evidência indireta, por assim dizer, que os tunicados viviam naquela região, naquele local, naquela época.
E agora sim nós vamos passar a falar dos peixes. Só salientando de novo que os peixes estão representados aqui. Como eu disse, não é um grupo monofilético, mas são vertebrados, em sua grande maioria, que vivem essencialmente no ambiente aquático, salvo algumas exceções. Antes de abordar os peixes, eu queria destacar esse site aqui, feito por brasileiros para brasileiros, e é um site muito bacaninha que apresenta um pouco dos fósseis encontrados no Brasil. Então, você pode navegar através desses sites, encontrar reconstituições artísticas de diferentes grupos, uma noção de tamanho, idade, dieta, partes encontradas, região no país onde os fósseis são encontrados, enfim, dá para dar uma explorada, é bem bacaninha esse site. E agora voltando então para os peixes. Existem dois grandes grupos de peixes. Os peixes agnatos, que são peixes que não apresentam aparelho maxilomandibular, ou seja, eles não apresentam maxila e mandíbula. E o outro grupo de peixes, os gnatostomados, que são os peixes com aparelho maxilomandibular. A gente vai começar aqui falando dos peixes agnatos. Dentre os peixes agnatos, sempre que tiver uma adaga, uma cruz, seja lá como vocês querem se referir a isso, são grupos completamente extintos, que não tem nenhum representante na atualidade, e na ausência desses símbolos, são grupos que existem ainda até os tempos atuais. Bom, os primeiros agnatos, que são do Cambriano inferior, eles têm uma morfologia. Ups, falha técnica. Eles têm uma morfologia, como a representada aqui, uma morfologia bastante simples comparado aos peixes atuais. Eles têm uma boca diminuta, não é tão trivial de ver, mas já dá para perceber nessa figura que eles não têm maxila nem mandíbula, e eles não têm as nadadeiras pares, que são características dos peixes atuais. Entre os peixes agnatos, um grupo muito importante é o grupo dos conodontes. Os conodontes, eles tinham mais ou menos essa morfologia, eram peixes pequenos, com geralmente não mais do que 15 centímetros, esse corpo serpentiforme, eles tinham olhos grandes e uma faringe móvel e que era eversível. Isso sugere que esses animais eles eram predadores. E eles também infere-se que eles eram capazes de nadar ativamente na coluna d'água. Isso é inferido basicamente pela presença de miômeros, que é a musculatura segmentada que dá para ver no fóssil e aqui no desenho esquemático, que essa musculatura é associada à movimentação do corpo, à natação. Por isso que infere-se que o grupo era capaz de nadar de forma ativa na coluna d'água. Eles foram extremamente abundantes entre o Cambriano superior e o Ordoviciano, considerando os vertebrados, mas a grande abundância e registro desses grupos não é o seu corpo como um todo, são esses elementos denticulados. Eles têm um excelente registro fóssil, e basicamente na região oral dos conodontes, então aqui o que a gente está vendo é a região da face, aqui os olhos e aqui essa região da boca com os elementos denticulados. E o que a gente observa é que nessa região tem estruturas bastante complexas com uma grande quantidade de elementos denticulados. A presença dessa grande quantidade e diversidade de elementos denticulados, eu preciso parar e continuar gravando no próximo vídeo. É isso.